Olá pessoal, estamos prontos para mais uma aula de legislação de trânsito. Responderemos aqui algumas questões para fazer revisão. E vai ter vídeo aqui toda semana para a PRF, Polícia Rodoviária Federal, até o dia da prova. Um ou dois vídeos toda semana, com legislação de trânsito, com ética, com física, com direito constitucional, inglês, toda a matéria. Vou colocar os principais tópicos, aqueles tópicos que mais caem no concurso, estará aqui no canal. Então, para você não perder nenhum vídeo, se inscreva logo. Se gostou do vídeo, deixa o like, comente, porque quanto mais like, quanto mais comentário, eu sei que vocês estão gostando, aí eu colocarei mais vídeo. Não que eu ver que ninguém está assistindo, ninguém está dando like, ninguém está comentando, ninguém está interagindo, aí eu paro com os vídeos, tá? Então, espero que goste do vídeo. Começando agora na questão número 1, sem enrolação. Questão número 1. O CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Tá certo ou tá errado? Pausa o vídeo, tenta responder sozinho, depois veja a resposta. Não tenta colar, não. Vamos lá. Ó, pausou o vídeo? Já respondeu? Qual que é a principal parte aqui da pergunta? O que ela realmente está perguntando? Ela está perguntando o quê? Deixei de amarelo aqui para vocês. Ó, o CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União? É isso que ela quer saber. Não, gente, não é. Qual que é o órgão máximo do Executivo de Trânsito da União? É o DENATRAN. Olha lá, DENATRAN, tá nesse quadrinho aqui, ó. DENATRAN é o órgão máximo do Executivo da União. E o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do SNT. E ainda temos também o Ministério das Cidades, que é o coordenador máximo do SNT. São as três coisas que caem bastante em prova. Você tem que saber decorar essa tabelinha aqui. Guarde bem essa tabelinha aqui em cima, que vai cair muito na prova. Então, nosso gabarito aqui está errado. Questão número 2. Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas em via pública, sem que tivesse autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um ausente. Godofredo e Antônio estão sujeitos à pena de reclusão em razão do resultado danoso da conduta delitiva narrada. E aí, pausa o vídeo e vão responder. Hoje eu estou respondendo. Qual que é a parte importante aqui da pergunta? Qual que a pergunta realmente está querendo saber? Está querendo saber isso que está de amarelo aqui para vocês. Ó, disputa sem que tivesse autorização e causou lesão corporal. Isso que é a parte mais importante do texto. E a pergunta? Pena de reclusão. Ou seja, se ele fez uma disputa, causou lá lesão a alguém e não tinha autorização para fazer essa disputa, vai ser pena de reclusão? Sim ou não? A pena será de reclusão, sim. Veja aqui no artigo 308. Olha lá, artigo 308 eu não vou ler todo, deixei de amarelinho e o parte importante dele está de branco. Vamos ler só a parte de branca. Mas eu falo para vocês, leiam todo o artigo, porque a CESP adora copiar a pergunta do artigo. Não copia e cola a pergunta dela, sempre do artigo. Vamos lá. Olha lá, disputa não autorizada pela autoridade competente. Está lá no início do artigo 308, essa parte branca aqui. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave. É o que fala na questão, lesão corporal. Tem pena de reclusão de quanto tempo? De 3 a 6 anos. 3 a 6 anos. Porém, guarde bem isso aqui, se da prática do crime previsto no caput resultar em morte, ou seja, se morreu a pessoa, a reclusão será de 5 a 10 anos, tá vendo? Já passou de 3 a 6 para 5 a 10. Guarde bem o número. Quando estiver lendo sua lei, leia a lei com cuidado, marcando, circulando, grifando todos os números. Por quê? É muito fácil da banca CESP ir lá copiar o artigo e colocar bonitinho. Você chegar na da prova e falar assim, eu já li isso, então tá certo. Mas vai lá e troca apenas um número. É isso, ela adora fazer isso, trocar apenas um número e colocar o resto do artigo tudo certo. E a questão vai estar errada, tá? Aqui só queria saber se a pena de reclusão. Sim, reclusão. De 3 a 6 anos, se não tiver morte. Como aqui não teve morte, não falou nada de morte, é 3 a 6 anos. Se tivesse morte, de 5 a 10 anos. Então o gabarito aqui está certo. Questão número 3. Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, ou seja, o mesmo texto da questão anterior. Não vou ficar lendo esse texto aqui novamente, não. Por quê? Pra gente ganhar tempo aqui, muito tempo. A gente já sabe que é um texto que teve uma disputa automobilística, que não tinha autorização para fazer essa disputa e teve uma lesão corporal. Apenas isso. Agora vamos direto para a pergunta já é diferente. Na pergunta falando, por se tratar de lesão corporal de natureza culposa,
É vedada a instauração de inquérito policial para apurar as condutas de Godofredo e Antônio, bastando a realização dos exames médicos da vítima e o compromisso dos autores em comparecer a todos os atos necessários junto às autoridades policial e judiciária. Quais são os pontos importantes aqui? A única coisa que a questão está querendo saber se é vedada a instalação de inquérito policial. É vedada nesse caso? Vamos agora para o artigo 291. Vai anotando todos os artigos aqui. Artigo caiu na CESP, cai na CESP de novo. Adoro repetir os mesmos artigos. Vamos lá. Artigo 291, vou ler a parte de branco, como já falei. O artigo está de amarelinho, vou ler a parte de branco, que é mais importante. Olha lá. Crimes automotores. Crimes de trânsito de lesão corporal culposa, por causa da questão aqui. Vou lá no inciso 2. Corrida, disputa ou competição não autorizada pela autoridade competente. Tudo que está na questão. Vou lá no finalzinho, na parte branca lá embaixo. Nas hipóteses do primeiro parágrafo, deverá ser instaurada inquérito policial para investigação da infração penal. Tá vendo? Deverá ser instaurada, não é poderá. Se fosse poderá, podia sim ou não. Deverá, uma obrigação de fazer inquérito policial. Então tem que fazer um inquérito sim. Tá vendo? Para responder questões da Sebrasp, CESP, você tem que ler a lei. Não adianta. Você pode comprar seu cursinho cheio de PDF, seu livro, várias coisas sobre trânsito, mas se você não lê a lei seca, você não passa. Porque é um copia e cola. Todas as respostas aqui tá direto na lei. Então leia bem a lei. Então, nosso gabarito aqui está errado. Por quê? Não é vedada, é obrigatório. Ou seja, deverá instaurar inquérito, não é vedada. Tá? Gabarito é errado. Questão número 4. Dirigindo seu veículo automotor, Luciano atropelou um ausente, causando-lhe ferimentos leves. Luciano não prestou socorro à vítima nem solicitou auxílio da autoridade pública. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica, caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar. E aí, o que você acha? É uma conduta atípica ou uma conduta típica? O que seria atípica? Quer dizer, se a outra pessoa socorreu no lugar dele, é como se fosse ele que tivesse socorrido. Aconteceu isso? Não. Vamos lá no artigo 304. Ó. Vai guardando esses artigos. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião de acidente, de prestar imediato socorro à vítima, deixar solicitar auxílio da autoridade pública, incide na pena prevista nesse artigo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiro, ou seja, mesmo se outro supriu, mesmo se outro socorreu no lugar dele, mesmo se outro ligou para as autoridades competentes no lugar, o que deveria fazer, ele vai ser penalizado da mesma maneira. Ou seja, ele tem que ser penalizado. Não importa se o outro socorreu ou não, ele vai ser penalizado. Então a questão aqui está errada. Não é atípica, é uma questão típica. Tá? Então a questão aqui é errada da banca CESP. Questão número 5. A Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito, competindo-lhe no âmbito das rodovias e estradas federais e implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. É verdade. O que essa questão está querendo saber? Você tem que olhar algo que é importante. O importante está lá de amarelo, eu deixei aqui para vocês de amarelo lá. A Polícia Rodoviária Federal implementa as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação? Sim. Olha no artigo 20, tá vendo? A gente só tá pegando artigo grande, 300 e tantos, 290. Agora o artigo 20. Artigo 20, olha lá. Compete a Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Estou respondendo tudo aqui com apenas artigos de lei. Você viu um copia e cola? Isso que a Sebrasp vai fazer. Ela vai escolher alguns artigos, ou seja, são 30 questões. Ela vai escolher lá então 30 artigos lá dessa lei e vai colocar legislação de trânsito, apenas 30 artigos. Alguns eles vão mudar alguma coisa, trocar um número, alguma coisa, ou deixar igual esse aqui, que é igualzinho, copia e cola. Tá vendo? A questão aqui tá certíssima. Então leia. Pelo menos uma vez por semana, leia essa lei. Você lê uma vez por semana, até o dia da prova, você já decorou toda a lei, tá, gente? Pelo menos uma vez por semana, leia a lei. Questão número 6. Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas em via pública, sem que tivessem autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um ausente.
Godofredo e Antônio responderiam por crime de trânsito, independentemente da lesão corporal causada, pois a conduta de ambos gerou situação de risco à incolumidade pública. E aí, tá certo? Tá errado? O que a questão tá querendo perguntar? Tá, sem poder aqui de amarelo. O que é? Lá. Uma disputa sem autorização que causou lesão. O mesmo texto a gente leu na questões anteriores. Tá lá. Agora, independentemente da lesão corporal, ou seja, ele vai responder por crime se não teve lesão corporal, se tivesse apenas feito só disputa e não tivesse batido em ninguém? É crime assim mesmo? É crime. Está no artigo 308. Olha lá. 308 eu já falei que falar disputa, autorização não autorizada pela autoridade competente. Tem lá, detenção de 6 a 3 anos. Não falou nada lá de lesão, tá vendo? Apenas disputa, tiver apenas uma competição, for apenas uma corrida, tudo isso é crime e crime com retenção. De 6 meses a 3 anos, mesmo se não tiver lá lesão corporal. E se tiver e resultar em morte ainda, lembra que vai ser de 5 a 10 anos. Então aqui é de 6 meses a 3 anos. Retenção. Tiver morte, de 5 a 10 anos. Lembra disso. Então, o nosso gabarito aqui está errado, que não é independentemente da lesão. Tendo lesão ou não é crime.